meus queridos alunos, tudo bem? Hoje é a primeira aula de Illustrator, esse software maravilhoso desenvolvido pela Adobe para vetorizar, ter um ganho significativo para os arquivos de impressão, documentos de impressão, tá? Então eu estou com o Illustrator aqui aberto, vamos começar falando um pouquinho sobre a configuração de entrada, tá bom? Então vamos clicar aqui em novo arquivo e ele vai abrir para mim essa tela com algumas opções, tá? Então eu tenho aqui arquivos que foram salvos recentemente, tá? Eu posso trabalhar também com padrão de dispositivo móvel, escolhendo algumas dessas telas que tem aqui. Quando eu clicar e der OK, né, ele vai estar abrindo, criar melhor, né? Vai estar abrindo uma dessas configurações aqui que eu optei, tá? Também eu tenho aqui a parte web. Eu posso estar escolhendo, tá, um tipo de tamanho aí em pixel. Tenho também a parte de impressão, que é o padrão, né, das folhas que nós temos aqui, como o carta, o A4, o impressão grande, ofício. Então, dependendo do tipo de papel que você tiver na sua impressora, é o tipo de configuração que você tem que fazer aqui, tá bom? Quando você tiver a intenção de fazer um documento impresso aqui no Adobe Illustrator. Tem até filme e vídeo, tá bom? Que você pode estar trabalhando aqui alguma arte, alguma coisa, com os fins de você fabricar alguma coisa aí para um vídeo que você está fazendo, tá bom? E aqui a arte e ilustração também tem algumas opções de tamanho, então a gente viu aqui que você tem vários recursos para você adequar o seu trabalho, iniciar de forma correta, né? Aqui seriam desenhos livres, né? E você pode estar recorrendo a alguns tipos de configurações. Nós vamos colocar aqui, tá, em impressão. Nós vamos trabalhar, tá, com o padrão. Eu vou entrar logo no padrão A4. É a primeira aula, nós vamos estar fazendo apenas uma apresentação do Adobe Illustrator com algumas coisas aí interessantes, tá? Então vou clicar no A4. Mas se por acaso eu quisesse configurar algumas coisas, eu configuraria aqui, e é óbvio que eu vou fazer isso, porque nós não trabalhamos com pontos, né? Os americanos costumam trabalhar com pontos. Nós trabalhamos com centímetros e milímetros, metro e pixel, quando for para fazer alguma coisa para tela ou para qualquer coisa que seja envolvido algum dispositivo online, né, virtual. A gente trabalha com pixel, tudo que é tela trabalha com pixel. Então eu vou colocar aqui centímetro, tá? Aqui eu tenho orientação, largura e altura, que eu posso estar configurando o que eu quiser. Futuramente, quando a gente for fazer projeto cartão de visita, vamos fazer aí um banner, um folder, um fly, todas as configurações iniciais serão feitas aqui. Ah, professor, mas se eu fizer uma configuração errada, clicar em OK, depois eu tenho como mudar dentro do Adobe Illustrator? Tem como mudar. Então a gente vai ver isso posteriormente, né? Quando eu abrir aqui, eu vou mostrar tudo para vocês, que é sobre a opção de pranchetas, tá? Que aqui no Adobe Illustrator, as pranchetas é o nome que nós damos para as folhas do Adobe Illustrator. A gente conhece como folha, né? Mas a forma correta de se falar é prancheta, que é a área onde você desenvolve o seu projeto. Aqui nós temos o modo de orientação, tá? Retrato ou paisagem. Aí você escolhe como você vai fazer. E tem também o famoso sangria, né? Tem muita gente que não faz nem ideia do que é isso aqui. Quando fala assim, olha, tem que sangrar um documento, a pessoa acha que é uma coisa muito feia, né? Porque associa-se a sangue, sangrar. Mas é um termo gráfico, né? Muito conhecido por quem mexe com artes gráficas, que é você demarcar a sua área de trabalho, expandindo mais o fundo que você vai fazer. Porque é o seguinte, você tem lá um A4, correto? Vamos supor que eu fosse fazer uma arte no A4 inteiro. Eu coloquei um fundo degradê para que a minha arte tenha, na minha impressão, um fundo bem bonito. Esse fundo não pode ser colado assim bem próximo à linha, tá, do A4. Porque na hora que a máquina for fazer o corte, a faca da máquina ela vai descendo e a cada 1000 cortes
ela vai andando alguns milímetros e isso pode dar um pequeno defeito na sua impressão, vai dar uma reticulazinha branca no canto, assim, né? Uma rebarba branca. Então a sangria nada mais é uma área maior para você poder esticar, né, o seu fundo para poder ter um ganho na hora do corte, né, não acontecer esse tipo de problema. Então eu vou colocar aqui 0,5 de sangria para todos, tá? Se eu quisesse alterar um por um, era só tirar essa opção aqui, tá bom? Vamos deixar em CMYK mesmo, a DPI vamos deixar aqui o 300, padrão mesmo, vamos lá em criar. Então, como eu estava explicando sobre a sangria, tá vendo aqui, ó, essa área em vermelho é a sangria, tá? Se eu for fazer um fundo aqui no meu trabalho, eu faço um fundo bem grande aqui, tá? Até obedecer na área da minha sangria. Porque na hora que na gráfica for fazer o corte aqui, eu tendo o meu fundo estendido até esse limite vermelho, a faca, né, do corte pode andar um pouquinho, uns milímetros, e eu não vou ter nenhum problema de ter uma rebarba branca aqui, né, depois posteriormente, tá? Bom, vamos entender um pouquinho como funciona aqui a arquitetura do programa. Então aqui em cima nós temos os famosos menus, né, que são os menus que auxiliam os nossos trabalhos, alguns recursos que nós precisamos durante o nosso tipo de trabalho. Todo programa tem, né, uma barra dessa, né, de menus. Aqui no canto eu tenho as ferramentas, né, do Illustrator. Então aqui eu tenho a setinha, né, eu costumo falar didaticamente, né, algumas coisas para vocês entenderem, né? Então aqui eu falo assim, a gente tem a seta preta, a seta branca. Então a gente tem que entender o propósito dessas setas aqui, que elas são muito importantes durante o desenvolvimento de nossas artes, para a gente poder colocar as coisas de forma correta, tá? E as outras ferramentas aqui também, como ferramenta caneta e outras coisas que a gente vai aprender no decorrer do nosso curso, tá? Então, a priori, eu estou só fazendo um tour, né, uma apresentação. Então, saindo aqui das ferramentas, pode perceber uma coisa, conforme eu clico, né, nas ferramentas, eu tenho condições de aqui em cima está modificando, tá, os pontos, alteração de tamanho, né, de texto e tudo mais. Então aqui ela é a barra de ferramentas que está me ajudando a interagir com a ferramenta em questão que eu estiver trabalhando, tá? Aqui no canto, tá, nós temos a nossa famosa área onde mais recursos, né, se avizinham aqui para a gente poder trabalhar de forma legal, que são começando aqui pelas camadas, né? Aqui no Illustrator, tudo que nós fazemos tem que fazer em forma de camada. Por quê? Porque aqui está a camada, né? Eu posso dar um duplo clique aqui em cima, ele abre para mim, eu posso digitar assim, fundo, né? Então quando a tela está ampliada assim, ele quando eu aperto o Enter, dá um salto para lá, tá? Então fundo, pronto. Então aqui eu posso fazer um fundo e tudo mais. Se eu for colocar um círculo no meu fundo, eu desço aqui embaixo, tá? Deixa eu andar aqui caminhar. Eu desço aqui embaixo, aqui, ó. Deixa eu aumentar mais aqui. Tá vendo aqui nesse maisinho aqui? Aqui eu clico para fazer uma nova camada, tá? Não é nesse aqui, é nesse aqui. Criar nova camada. Quando eu clicar aqui em criar nova camada, eu vejo que abriu aqui para mim uma outra, né? E aí eu posso colocar aqui círculo, né? Que eu vou fazer um círculo, certo? Então, para mim poder fazer um círculo aqui, né, no Adobe Illustrator, é muito simples. Vou vir aqui, mas aqui é um retângulo, professor. Calma, pequeno gafanhoto, calma. É só clicar aqui na setinha aqui, segurar. Que setinha, professor? Eu não vi setinha nenhuma. Calma, essa aqui, ó. Vendo essa setinha bem pequenininha? Você clica, segura um pouquinho, ele abre esse menuzinho para você. Todas as que tiver essas setinhas assim, se você clicar e segurar, você vai ver que ele abre outros tipos de opções, tá bom? Então a gente vai pegar aqui a ferramenta elipse, tá?
Nada de bolinha, nada de círculo, né? É elipse, tá? Então eu venho aqui na minha área de trabalho para mim fazer. Eu tenho duas formas para fazer essa elipse. Não só elipse, como retângulo, todos os outros desenhos geométricos aí. Eu posso clicar, estou clicando e segurando o dedo e puxo para mim fazer, tá? Uma elipse. Pode ver que aqui na lateral tem um L e A, que ele está mostrando para mim quanto de largura e altura eu estou fazendo, tá? Se eu segurar a tecla Shift ao mesmo tempo que eu estou puxando aqui, percebe que eu estou fazendo uma elipse perfeita, ó, tá? Vou soltar o Shift, ó, tá? Ela sai uma elipse assim meio deformica, né? Mas segurando a tecla Shift eu faço uma elipse perfeita, tá? Bom, essa é a forma. Vou dar um Ctrl Z para desfazer, Ctrl Z, tá? E vou fazer de novo, então clique e puxa lá, faz um círculo, clique e puxa, faz um círculo, clique e puxa, faz um outro, tá? Agora, qual é a outra forma, professor, que tem? Você falou que tem duas, então essa aqui é a primeira. A segunda é você dar um clique. Quando você dá um clique, ele vai abrir para você aqui qual é o tamanho da elipse que você quer montar. Então, se você já tiver um tamanho pré-definido, alguém já te deu um tamanho para você fazer a elipse, ou você mesmo com a régua aqui no papel, porque nós estamos projetando algo impresso. É virtual aqui que nós estamos fazendo no software do Adobe, mas ele vai ser impresso. Então nada me proíbe de eu estar pegando um papel aqui, o tamanho da arte que eu programei, e já fazer o círculo e ver o raio dele e colocar aqui, né? Então eu vou colocar aí, vamos fazer de conta que eu vou fazer um círculo 5 centímetros por 5. Tá? Aqui você pode ativar a correntinha, porque o que eu digitar aqui, ó, ele já fixa ali embaixo também, tá bom? 5, olha lá. Ok. Quando eu dei ok, olha lá. Ele saiu 5 por 5, tá? Eu quero mover esse círculo para cá. Gente, é uma coisa que vocês precisam pôr na cabeça de vocês, que eu terminei de fazer o círculo, terminei. Eu quero fazer mais círculo? Não. Então você vai voltar na seta preta. Todas as vezes que vocês forem fazer um círculo, um retângulo, pintar, qualquer coisa que você for fazer, terminou, volta na setinha preta. Por quê? A setinha preta, a configuração dela, ela estritamente ela nos ajuda a mover o objeto. Você clica em cima, né, e carrega ele. E também, segurando nas laterais, eu posso redimensionar o objeto. Agora eu seguro a tecla Shift também e eu consigo fazer a redução ou a ampliação dele de forma perfeita, tá? Ou também, ao aproximar a seta nessas laterais, ele tem essa curvatura que indica para mim que eu posso rotacionar o meu objeto. É óbvio que sendo um círculo não dá para mim ter uma noção que ele rotacionou, né? Então eu vou vir aqui de novo, clicar na setinha aqui, fazer um retângulo, né? E vou fazer um retângulo para vocês verem aqui esse sistema de rotação, tá? Então fiz o retângulo, volto na seta preta, sempre volta na seta preta, tá? Então eu vou vir aqui e vou trazer o mouse perto. Quando ele se transformou, tá, nessa curvatura, eu clico, seguro e posso girar ele, ó, tá vendo? Ó, posso girar, tá? Mas eu vou dar um Ctrl Z para voltar. Eu quero mostrar para vocês a forma correta de você girar com os ângulos pré-definidos pela Adobe Illustrator. Então olha só, se eu segurar, eu vim aqui, o meu mouse transformou nessa curvinha. Significa que eu estou pronto para rotacionar. Eu pressiono a tecla Shift, tá? Estou segurando o Shift agora. Quando eu clicar e puxar, pode ver que ele está mostrando aqui para mim a marcação, ó. 0, ângulo 0, puxei aqui ângulo 45, puxei para cá ângulo 90, puxei para cá ângulo 135, aqui ângulo 180, aqui 225 e aqui 270, 315, 0 de novo. Então se eu quero colocar 45 graus, olha aí, segurando a tecla Shift e fazendo esse movimento, eu faço um movimento de rotação perfeita de acordo com os ângulos já pré-estabelecidos pelo Adobe Illustrator, tá bom?
Perfeito? Ficou entendido isso? Gente, mais uma coisa, tá? Quando vocês forem ampliar uma imagem, reduzir de forma proporcional, gente, por favor, não pega aqui não, tá? Desses assim, ó. Porque você vai fazer assim, depois tem que fazer assim, e aí você vai ajeitando assim, que não ficou muito bom, daí... Ah, agora acho que ficou bom. Não. Dá Ctrl Z, pode fazer tudo. Faz assim, pega na diagonal, segura a tecla Shift, e aí você reduz de forma proporcional, tá vendo, ó? Você não tem problema com isso, ó. Perfeito? Sempre pega nas diagonais, ó. Sempre, tá? Ó. Ó. Nunca no meio, tá? Nunca nesses aqui do meio, tá bom? Só se você quiser deformar a sua figura geométrica. Como assim? Ah, não vai ser um quadrado perfeito. No caso aqui tá um losango, né? Ele vai ter aqui uma... Eu vou puxar porque ele tem que ser assim. Aí beleza, aí você usa, né? Você pode pegar os do meio, pode pegar os da lateral. Mas, vou dar um Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z. Mas se a sua ideia for aumentar e você ficar fazendo isso aqui, para com isso que isso aqui tá errado, tá? Então, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z. O Ctrl Z é o melhor amigo da gente, tá? Ele desfaz o tempo todo. E você, quando comete um erro, faz o Ctrl Z e você desfaz. Então, ó, segurando a tecla Shift, eu consigo trabalhar os ângulos quando eu rotacionar. Bom, professor, e essas bolinhas bem pequenininhas aqui, o que são elas? Gente, isso aqui é arredondamento de canto. Se eu clicar e puxar, ele vai arredondando os cantos, tá? Que ele tá aqui, né, bicudo aí. E quando eu vou mexendo, ele vai torneando os meus cantos até chegar num ponto que ele vira um círculo. Mas aí não é legal, porque se eu quiser uma circunferência, uma elipse, eu mesmo procuro elipse, né? Então seria legal para você trabalhar assim, né? Caso você tenha intenção de ter um retângulo, um losango que não tenha ponta. Maravilha? Então, seta preta aí no pedaço, né? Ela faz bastante coisa. Nós conseguimos mover aqui o nosso objeto. E nós conseguimos também fazer a ampliação. Vou pegar na diagonal, segurando a tecla Shift no teclado, puxo, e eu tenho uma ampliação perfeita, sem distorção nenhuma do que eu estou querendo. Eu não quero mais o meu ângulo 45, quero o ângulo 0, seguro a tecla Shift, vem aqui no canto, quando ele virou essa curvinha, é só eu voltar, né, para o ângulo 0 que estava, né, na forma inicial. Ok? Vamos continuar aqui observando no Adobe Illustrator as importâncias, tá, das camadas, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou aumentar aqui a tela, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, seta preta, eu vou pegar esse retângulo aqui, vou selecionar ele. Por que que eu tenho que selecionar um objeto? Porque é só selecionando que o programa consegue entender com qual tipo de elemento você vai querer trabalhar, tá? Então seleciono, vou dar um Ctrl X. O que é o Ctrl X? Ctrl X é uma tecla de atalho para você recortar um objeto, tá? Então recortei esse objeto, esse elemento, né? E vou colocar ele numa nova camada. Então vou descer aqui, vou clicar aqui no maisinho. Entrou aqui uma nova camada, vou dar dois cliques e vou colocar aqui retângulo. Tá? E nessa camada que eu fiz, eu vou dar agora um Ctrl V. Tá? Então se eu for olhar aqui na minha camada, eu vou ter aqui o retângulo no meu Ctrl V. Quando eu dei o Ctrl V, porque eu colei. A tecla Ctrl V é a tecla de atalho para colar um objeto que foi recortado ou copiado. Tá bom? Então aqui eu tenho meu retângulo. Se eu mexer aqui, ó, nesse olhinho, clicar, eu tirei o meu retângulo, a visualização dele, tá? Se eu vir aqui, por acaso, volto à visualização e clico aqui, bem nessa lacuna aqui, eu coloquei um cadeado. O que é esse cadeado? Eu acabei de bloquear a minha imagem, ela não mexe de jeito nenhum. Isso é legal quando nós estamos redesenhando, nós vamos ver aí na próxima aula, para redesenhar um objeto. Isso é muito, muito interessante fazer esse bloqueio, tá? Então, olha só como é importante a camada. Nós temos a opção de visualizar e tirar a visualização de uma parte do nosso projeto.
Seja você está trabalhando numa camada e você quer uma visão mais ampla, você pode tirar a visualização dos outros e deixar só aquele para você trabalhar. Trazer novamente a visualização das demais camadas, bloquear as camadas que você quer, tá? E desbloqueia depois, quando você não precisar mais. E também você tem essa oportunidade aqui, ó, interessante. Eu vou pegar esse outro círculo aqui, vou dar um Ctrl X, vou fazer uma nova camada aqui e vou colocar aqui elipse. E vou dar um Ctrl V aqui nessa camada, Ctrl V. Então eu tenho aqui a minha elipse no Ctrl V, tá? Então, aqui. Se eu tirar a visualização, também ela vai sumir de lá e tudo mais. Gente, uma das coisas interessantes também da camada, fora essas outras coisas que eu já mostrei, é que você consegue colocar um objeto na frente do outro. Como por exemplo, vamos fazer de conta que eu tenho aqui esse retângulo, né? Fazer de conta não, eu tenho ele, né? Vamos fazer de conta no exemplo que eu vou dar. Vou clicar aqui na circunferência. Calma que eu vou explicar daqui a pouco como põe as cores. Eu só vou colocar aqui uma cor para a gente poder ver o que eu quero, né? Mostrar para vocês, tá? Vou dar OK. Então, eu quero que essa circunferência fique em cima do retângulo. E, no entanto, ela está embaixo, mas eu quero que ela fique em cima. Então, olha só como as camadas, elas ajudam muito a gente a trabalhar. Olha só. Então, eu pego aqui com o mouse, clico, seguro e arrasto. Olha, geralmente ele faz uma linha, tá vendo essa linha aqui, ó? Quando você está com sucesso no que você se propôs a fazer, que é puxar uma camada para colocar em um outro lugar. Então, se eu quero colocar em cima do retângulo, eu passo para cá, seguro, olha lá, a linha se formou lá em cima. Solto, a elipse foi para cima. Significa que ela está em cima do retângulo. Vamos ver se é verdade? Aí, está em cima do retângulo. Ah, então, professor, quando eu quero colocar um elemento que está na minha prancheta em cima de outro, eu devo fazer cada um numa camada diferente e depois eu venho aqui em camadas e eu consigo colocar arrastando uma camada para cima da outra, é isso? Perfeita compreensão, é isso mesmo. Tá? Então assim eu consigo fazer essa junção aí maravilhosa. Ok? Bom, por enquanto, tá? Nós estamos só nas coisas básicas, que é a formação, assim, muito importante. Estou clicando e deletando, tá bom, pessoal? Apertar uma tecla delete aqui no teclado para deletar esses objetos que estão aqui na nossa prancheta, tá bom? Lembra que lá no começo eu falei para vocês assim, ô professor, se por um acaso eu determinei as configurações iniciais e comecei meu projeto, depois me arrependi, porque a estrutura da minha prancheta precisava mudar, eu precisava também alterar, que ficou em pontos, eu esqueci de alterar para centímetro. Vamos ver como que isso funciona? Olha só, vou ampliar a tela aqui de novo, vamos vir aqui nesta opção aqui, ó. Tá vendo aqui? Prancheta. Clica nela. Então agora nós estamos no modo prancheta. Tá? Então aqui no canto, onde nós temos a nossa camada, nós temos também essa aba prancheta. Aqui eu posso colocar mais pranchetas, se eu quiser trabalhar. Tá vendo que ele colocou aqui para mim? Eu posso dar um nome para ela, por exemplo, cartão. Né? E aí eu posso determinar as configurações, né? Vamos supor que eu quero fazer um cartão aí de 9 por 15. Tá? Você vê que eu apago tudo, apago centímetro, apago tudo, tá vendo? Tem gente que preserva o centímetro. O próprio Illustrator, ele põe pra mim, tá vendo? Tem gente que faz isso aqui, ó, né? Vai lá, apaga o 9, põe o 15, dá um espacinho, tal. Não precisa disso não, gente. Não precisa disso não. Você apaga tudo, põe o 9, pronto. Aí quando você clicar, ele mesmo põe o centímetro pra você e tudo mais, tá? O que é esse X e Y aqui? Gente, X e Y, tá? Na verdade, eles são as opções para determinar aonde o objeto está na sua tela. Então, eles são os famosos eixos, né? Eixo X e eixo Y. Se um dia eu estiver fazendo um trabalho e gostaria que você fizesse um trabalho com o objeto que está na minha prancheta igualzinho na sua, é só eu falar assim, pegando um gafanhoto, você coloque o seu objeto
X 10,5 e Y 14,85. Ele vai ser colocado na sua folha igualzinho aonde está na minha. Então, XY é posição de deslocamento, tá bom? Que a gente pode determinar num trabalho onde você quer que esse elemento fique e você gostaria de falar para alguém ou mostrar para alguém fazer igual você, você pode passar essas coordenadas, tá bom? Bom, vamos criar. Tá? O resto aqui tá, fica tranquilo, tá de boa. Só clicar em OK. Tá? Então aqui eu vou reduzir minha tela. Eu acabei de criar aqui, tá, uma nova prancheta para mim trabalhar no padrão que eu queria. Tá? Aqui embaixo, vou aumentar. Aqui embaixo eu posso clicar no mais e fazer uma nova prancheta. Tá? Pode ver que agora eu tenho duas. Para que isso, professor? Eu quero fazer um cartão de duas dobras. Né? Então eu posso fazer a arte aqui e a arte aqui. Tá? Eu tenho aqui o sangramento, aqui a sangria, né? Que é a área onde eu devo estender o meu fundo. Tá? Deixa eu mostrar para vocês. Né? Então aqui eu faço um retângulo. Né? Vou dar 2 cliques aqui para pôr uma cor. Aí eu vou pôr o vermelho mesmo, dá OK. E aí quando eu for, eu volto na seta preta. Quando eu for colocar o fundo, eu tenho que fazer desse jeito aqui, ó. Eu vou colocar na área de sangria. Porque na hora que for feito o corte aqui nessa linha, por essa área do fundo estar ampliada, se a faca, né, do corte ela passar 3 milímetros para lá, ela ainda vai cortar sobre a cor vermelha. E você não vai ter nenhum problema de ficar desse jeito assim, ó. Que às vezes a impressão sai assim, ó, com esse filete aqui branco. Nossa, horrível, tá? Então por isso que tem a área de sangria, tá bom? Porque se a faca andar uns 3 milímetros para dentro ou para fora, ela vai ainda encontrar o vermelho, o fundo, para continuar cortando de forma correta, beleza? Então vou deletar aqui e vamos continuar. Então aqui é a minha área de prancheta, tá? Eu fiz uma nova prancheta e fiz aqui através desse botãozinho aqui embaixo de nova prancheta, tá? Então aqui, né, nesse modo aqui que nós temos, nós conseguimos inserir mais prancheta, tá? Beleza? Bom, e se eu quiser não quiser mais essa prancheta aqui, tá? Eu posso vir aqui. Qual que eu não quero? É a prancheta cartão que eu não quero? Ou a prancheta 2? Não sei, é só clicar em cima, vir aqui embaixo aqui na lixeirinha, clica nele, tá? E pronto, excluiu. Você ficou agora só com essa prancheta aqui. Eu queria colocar essa folha mais aqui no meio. Segura a barra de espaço e clica e puxa. Tá vendo, gente? Quando eu aperto a barra de espaço, ó, a mãozinha, né, a seta preta vira a mãozinha. Aí você clica, consegue mover a sua folha para onde você quiser, tá? Uma coisa importante que no Adobe Illustrator, para você trabalhar com ampliação, trabalhando como professor, a gente escuta tanta coisa errada, às vezes acaba falando errado, né? Mas trabalhar com ampliação, você vai segurar o Ctrl mais, vai segurar o Ctrl e vai apertar no mais, ou mantém o Ctrl pressionado e vai apertar no menos, tá? Isso aí é muito importante pelo seguinte: quando nós trabalhamos com arte, qualquer detalhe mal feito sai na impressão. Então o que você tem que fazer? Trabalha com bastante ampliação para você dar um destaque, um aprimoramento nos detalhes, porque quando você amplia bastante e você vai trabalhar num detalhe, a ferramenta fica mais maleável para se trabalhar com aquela ampliação que você deu. Agora, quando você trabalha com uma tela bem reduzida para mexer com detalhes, a ferramenta ela não fica tão maleável para você poder ter esse desempenho que precisa para deixar a arte impecável, tá bom? Então, aqui no Illustrator é quase impossível você não trabalhar com ampliação. É ampliar toda hora para ver alguns detalhes, modificar, mexer a estrutura, depois volta no tamanho original, amplia outra área e assim a gente trabalha. Nós vamos ver aqui durante o projeto, eu vou estar fazendo bem isso daí, tá? Às vezes aqui no vídeo eu amplio e reduzo, mas não é o mesmo do Illustrator, tá? Eu só amplio para poder dar uma visão melhor para você que está assistindo o meu vídeo,
para você ver as opções que eu estou montando, que eu estou fazendo, que eu estou querendo que você veja, tá? Eu uso aqui para ampliar nesse sentido, tá bom? Então vamos continuar aqui, tá? Ainda falando sobre as configurações iniciais lá, né? Então, eu queria mudar, então a gente já viu que dá para vir aqui em prancheta, dá para mudar o tamanho, dá para mudar a estrutura, só que não deu para mudar uma coisa, o ponto, né? Lembra que lá no início nós tivemos a configuração de ponto e não centímetro? Então nós podemos vir aqui, vou ampliar aqui a minha tela para vocês verem, a gente vem aqui em objeto, não é objeto não, peraí, aqui, editar, tá? Nós vamos vir aqui no editar, a gente vem aqui em preferências, entramos aqui em geral. Quando nós entrarmos em geral, nós vamos procurar aqui por unidade. Olha eles aqui, né? Então, o geral está centímetro. Se tivesse pontos, eu podia mudar para centímetro. Aqui o traçado também vou mudar para centímetro. E o tipo de ponto, melhor, eu vou mudar para milímetro. Porque nós trabalhamos com centímetros e milímetros. Tá? E aí o nosso trabalho fica bem melhor na hora de você definir os tamanhos, porque lembra que eu falei, você vai imprimir isso aqui, tá? Então aí é só eu dar OK. Maravilha. Aí eu já pré-defini, né? Qualquer coisa que eu for fazer, vou clicar aqui no retângulo, vou dar um clique na tela, como eu já ensinei. Ah lá, tá vendo? Centímetro. Né? Então eu posso fazer aí, deixa eu ativar aqui a correntinha, fazer aqui 8. Pronto. Vou reduzir aqui a minha tela para vocês verem. Espera aí. Então ficou aqui, né? O tamanho que eu determinei, tá? Vamos lá. Como que eu posso alterar, né, esse tamanho aqui, certo? Eu queria comentar uma coisa bem importante com vocês, para vocês logo que abrir o Illustrator, ver isso aqui também, ó. Vem aqui em janela, clica aqui em, deixa eu ver aqui, espaço de trabalho, tá? O espaço de trabalho, ele tem essas opções de espaço aqui, que é clássico, essencial, impressão, layout, pintura, tipografia e tal. Tá. Sempre pode estar em outro aqui, clicado. Às vezes você entra, está em clássico, está em essencial. Clica sempre em automação, tá bom? Porque aqui é o modo grande, tá? De recursos do Adobe Illustrator. Clica sempre, deixa sempre em automação, tá bom? Então vem aqui em janela, vem aqui em espaço de trabalho e clique em automação. Beleza? Bom, eu vou transformar aqui o meu retângulo, né? Então, de forma que eu queira que ele fique de outro jeito. Ou eu coloquei 8 aqui, e eu vou determinar aqui também 8, tá? Então vai ficar 8 por 8. Olha lá. Então eu tenho como modificar, em vez de ficar assim, fazendo alteração no modo manual, eu posso vir aqui em cima, na opção transformar, e posso determinar a transformação aqui dele. Vou clicar aqui na correntinha, vou colocar aqui 2, né? Então ele ficou aí, né, 2 por 2. Certo? Bom, o que mais? Eu vou clicar aqui para deletar. Para finalizar aqui a nossa aula, eu vou estar falando um pouquinho sobre essas opções aqui, ó, tá? De cor. O que é um e o que é outro. Quando eu clico aqui, esse aqui é a cor do meu fundo, que nós chamamos de cor de preenchimento. Esse aqui é a cor
de preenchimento ou a cor de fundo da sua borda. Borda, fundo, preenchimento, o que é isso que você está falando? Vamos lá então na prática aqui para você entender. Eu vou pegar aqui. Antes, para mim trabalhar com essa ampliação, deixa eu fazer o seguinte. Eu vou trazer, segurar aqui, vou trazer essa tela branca aqui bem perto aqui da ferramenta. Fica mais fácil, assim, didaticamente, para eu poder mostrar o que eu quero para vocês. Então, vou fazer aqui um retângulo, tá? Olha só, a borda, vou voltar na seta preta. A borda é essa aqui, ó, preto, tá? Então, eu estou clicado nela. Se eu vir, dar 2 cliques, ele vai abrir para mim esse painel, onde eu posso selecionar uma cor, vou selecionar aqui o azul, tá? Aí eu posso ver, tem que selecionar, peraí, fiz errado, vou cancelar, tem que selecionar o objeto. Se eu não selecionar o objeto, é lógico que não vai acontecer nada. Aí eu clico aqui, 2 cliques, aí quando ele abriu para mim aqui a cor, eu venho aqui no azul, tá? Aí eu clico aqui em OK, aí a minha borda, ela deveria ficar azul, né? Deixa eu ver aqui, esse modo muito ampliado aqui, me deixa, não consigo ver aqui o que está acontecendo. Vamos lá, vamos de novo, duplo clique, vamos lá no azul, OK. Pronto, tá vendo? É que o modo ampliação demais eu não consigo mexer na ferramenta direito. Então ele ficou azul. Mas por que ele ficou azul? Por conta, deixa eu levar aqui para o canto, por conta dessa borda, tá bom? Então essa borda aqui, ela é responsável por pintar a borda do seu desenho, né? Seja retângulo, seja elipse, tá? Agora, quando eu clico aqui, pode ver que ele ficou na frente, né? Eu dou 2 cliques, ele vai abrir também para mim um painel aqui de cores. Eu posso clicar aqui no verde, por exemplo. Vamos ver se minha tela ampliada vai me dar de novo problemas. Vou dar OK. Vamos ver, olha aí, tá vendo? Deixa eu voltar aqui. Clicar. De novo, ele não gosta de tela ampliada, gente. O verde, OK. Olha lá, tá vendo? O problema é a tela ampliada, ele não gosta. Bom, aí eu fiquei com o fundo verde, mas por conta de o meu preenchimento está verde e a minha borda está azul, conforme mostra aqui a minha figura geométrica. Fundo verde, borda azul, tá bom? Deu para entender então como é que funciona? No teclado nós temos uma tecla X, sabe? X. Quando você pressiona o X, tá vendo que você consegue mudar aqui? Sem eu ter que ficar clicando assim, ó. Eu posso apertar o X, olha lá, ele muda, tá? Agora, para finalizar nossa aula, nós vamos entender um pouquinho sobre a importância desses três, tá? E na outra aula, posteriormente, nós vamos ver mais profundamente sobre degradê. Mas aqui é o seguinte: cor sólida, degradê e sem cor. Cor sólida é uma cor como essa aqui que eu coloquei. Degradê, quando eu tenho o objeto selecionado, aperto o degradê na verdade ele funciona como? É uma cor que vai até uma outra cor, então ele dá uma variação do tom de acordo com o caminho que ele faz. Então aqui eu tenho uma variação do branco para o preto. Então ele começa do branco, vai se tornando um pouquinho cinza, um cinza definitivo, um cinza escuro até chegar no preto. Isso é degradê. Tá? Tem como eu mudar a cor de um degradê? Tem sim. Tá, eu vou fazer aqui, mas eu não vou explicar, e na outra aula eu explico como que funciona isso, tá bom? Então, por exemplo, com a setinha preta, sempre na seta preta, né? Eu venho aqui, aí posso modificar a estrutura do meu... Pronto, eu tô na borda, né? Deixa eu apertar aqui o X. Vamos lá, então eu posso clicar aqui e modificar a estrutura lá, tá vendo? Tá? Modifiquei o meu degradê. Eu fiz um degradê aí de um vermelho com tons, né, para o amarelo. Beleza? E aqui
minha borda ficou também degradê lá, ó, porque ela estava selecionada antes, né? Então, professor, eu posso aplicar tanto no fundo como na minha borda essas três opções? Pode. Pode tanto aplicar uma cor sólida, um degradê, ou tirar a cor, ou tirar a borda, remover a borda. Tá? Então aqui eu removi a minha borda. Se eu for olhar aqui, ó, ela só tá o meu retângulo lá, não tem mais borda. Tá? Agora, se eu quiser deixar a borda, deixo a borda e venho no fundo e tiro o meu fundo. Olha lá, ficou só a borda. Como ela tá degradê, né? Então ela ficou assim, né? Ficou, selecionar ela, vamos colocar aqui na cor sólida. Olha lá, com amarelo sólido. Tá? Aí tá sem preenchimento, né? Se eu for mover o objeto, eu tenho que mover pela linha, tá bom? Bom, isso é a aula inicial, tá, do Adobe Illustrator. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Eu sou o professor Renato, eu amo a parte de designer, tá? Mexo muito com designer já há mais de 30 anos e vem comigo que você vai aprender muita coisa, beleza? Pratica, estuda, que é o segredo do aprendizado.